face. Olá pessoal, eu sou Manuel Isidoro, este é o Aqui no IGC e hoje recebendo a visita de dois talentosíssimos bluseiros, Alan House e Mississippi Júnior. Mas antes da entrevista, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para acompanhar tantas entrevistas bacanas como essa. I got a letter this morning, what do you reckon around? Said hurry, hurry guy, you love me instead. I got a letter this morning, what do you reckon around? Yeah, hurry, hurry, cause God you love me instead. I got a letter. Bem-vindo, Alan. Bem-vindo, Júnior. Prazer receber vocês aqui no IGC. É um prazer pra nós estar aqui, cara. Demais, demais mesmo. Prazer é meu, não sei se vocês sabem, mas eu sou fã de vocês, né? Fiquei aí cutucando até conseguir trazer vocês. Eu tô muito feliz. Don't waste your time here. Eu comecei a me interessar por guitarra com uns 13 anos. Nessa época eu curtia muito rock. E eu queria tocar igual o Slash. Eu queria ouvir a guitarra com distorção. Eu queria aprender a fazer aquele solo. Você já sabia o que você queria desde o começo. É. Well, got a letter this morning, I did. Reckon around. Say, hurry, guy. You understand? I got a letter this morning. What do you reckon around? Mas então eu comecei pelo rock. E eu comecei com algumas lições iniciais do meu pai, do meu tio, que também é músico, né? E aí fui seguindo o caminho mais ou menos autodidata. You know someone that doesn't love you. You won't get satisfaction as you got what to do. It's Quando eu ouvia rock, eu gostava muito de Led Zeppelin, por exemplo, Pink Floyd também. You don't care. You don't care. Eu pensava, o que os meus ídolos ouvem, né? Quais são os ídolos dos meus ídolos e assim por diante. Então, dos roqueiros, eu cheguei no blues. Entendi. E aí, quando eu vi blues e comecei a experimentar na guitarra tocar blues, eu fiquei fascinado. Pergunta que não quer calar, Alan. Vendo você tocar dois instrumentos ao mesmo tempo, eu já vi essa cena antes. E você sabe do que eu tô falando, né? Uhum. Seu pai, pianista e contrabaixista, tocando dois instrumentos ao mesmo tempo. Isso essa ideia você roubou dele ou é coincidência? É coincidência. Eu sei que é muito suspeito falar isso. Não, eu acho que talvez
há uma verve, né, hereditária nisso, acho que sem dúvida, mas eu era muito pequeno ainda quando o meu pai deixou de tocar. Então eu nunca vi ele no palco fazendo isso. Ouvi histórias depois, mas eu só fui me interessar na música muito tempo depois que eles pararam com a banda, né? Minha mãe também é musicista da área da música. E então foi aos 13 anos, depois que não tinha nem instrumentos em casa, não tinha nada, eu tive que comprar a guitarra de novo. Eu pensava, nossa, se eu tivesse me interessado por música antes, eu poderia usar os instrumentos aqui, né, de casa, da minha mãe e do meu pai. Então já estava numa era diferente. Mas é claro, tinha aqueles almoços de família e tal, e sempre rolava um violão, uma voz. Isso me influenciou, o gosto musical deles me influenciou também. E eu não sei bem como que eu fui parar nessa bateria e guitarra ao mesmo tempo. Eu acho que foi porque eu nunca consegui arranjar um baterista nos projetos que eu queria. Então eu tive que me virar um pouco. Você disse que conhece por histórias do seu pai, né? Então vou te contar mais uma história. O seu pai é pianista, você sabe disso, e é contrabaixista. Mas o interessante é que o pai do Alan, uma pessoa que eu admiro demais, Roberto, né? Inclusive eu tenho um carinho muito grande porque ele foi muito importante no início da minha carreira musical. Seu pai, ele não só tocava naquela época o piano e o baixo, mas ele tocava um baile 4 horas tocando piano e fazendo todos os arranjos, assim, valendo mesmo. E além disso, ele cantava, e cantava pra caramba. Então, assim, você sugou, deve ter sido no sangue, né? Essa coisa de tocar 2 instrumentos e cantar. E a história que eu tenho com seu pai é o seguinte: eu era muito novo na música, eu estava só estudando guitarra, ainda não tocava com ninguém, não tinha experiência nenhuma. E a banda do seu pai era o Papillon, a maior banda do estado. Era a maior banda de Mato Grosso, o Papillon, sem dúvida. Eles tinham como guitarrista o Claudinho e o vocalista o Henrique. E eles iam sair do Papillon para formar a dupla Henrique e Claudinho, que logo depois veio a ser Pescuma, Henrique e Claudinho. Então eles estavam precisando de um guitarrista para substituir o Claudinho. E alguém me indicou, uma infeliz indicação, porque eu não tinha chance nenhuma, né? Mas eu, menino, naquela época, fiquei todo iludido, né? Achando que, puxa, que legal. Falei com o seu pai e ele falou, vem pra cá, vamos conversar. Logo ele me deu um violão na mão. E questão de minuto ele já viu que eu não servia. Eu não tinha chance nenhuma, porque você põe um instrumento na mão de alguém, ele pegou o instrumento, você já sabe se a pessoa tem condições ou não, né? Então ele viu que ali não dava pra mim. Mas ele ficou sem jeito de me descartar naquele primeiro momento. Então ele ficou me enrolando. Vamos fazer assim, a gente vai combinar os ensaios, né? Você me liga, a gente marca ensaio e tal. Daí um tempo eu ligava, e aí? Pois é, precisamos marcar os ensaios, né? E nisso foi passando o tempo. Um dia ele falou, olha, vem aqui que eu vou te passar o repertório. Aí eu fui lá na casa dele, todo feliz. Chegando lá, ele entrou e veio trazer o repertório pra mim. E o que era? Era um saco desse tamanho, cheio de fita cassete. E falou, toma, esse aqui é o nosso repertório. E eu achei que ele estava brincando comigo. Achei que aquilo era brincadeira. Mas quando eu vi, ele estava falando sério. E eu fiquei sem jeito, sem graça. Eu abri assim, tinha mais, sei lá, 200 fitas lá dentro daquele saco. E eu falei, por onde que eu começo? Começa por qualquer uma. Eu peguei aquele saco e fui embora para casa. E aí comecei a tirar música de ouvido. Comecei a tirar música, tirava um lado da fita, tinha que virar o outro lado, e mais outras tantas músicas. Terminou uma fita, foi para outra, e foi para outra. O que aconteceu? Eu desenvolvi uma percepção legal, né? Então hoje eu não tenho dificuldade para tirar uma música de ouvido. Esse saco de fita contribuiu demais com o meu crescimento.
Então eu agradeço você, Roberto, grande abraço. Um abraço para Vanna, sua mãe, né? Ela era vocalista da banda. Então, assim, saiba que esse saco de fita fez muito bem para mim, Roberto. Viu? Um grande abraço para você. 1, 2, 3 e... I said, come on, baby, sit down, Daddy's knee. Come on, baby, sit down, Daddy's knee. If you don't love me, why you rolling me? Elas são de uma afinação só. Por exemplo, essa que eu estou mostrando aqui é uma afinação em sol. Então, apesar de a gente não costumar falar que as gaitas são limitadas, até porque existe artistas aí, gaitistas, né, que usam uma gaita para tocar em todas as posições, as tonalidades, né? Inclusive tocando jazz, música clássica. Só que pro blues a gente usa menos afinações para tocar. Então por isso a quantidade de gaitas aqui. Se eu quiser tocar, o Alan estiver tocando uma música em sol, eu vou pegar a minha gaita em dó e vou trabalhar em segunda posição, que é o jeito que os mestres usavam, né? Para tirar aquele som bem característico do blues, né? Os bends e tudo mais. Sit down, Daddy's knee. Come on, baby, sit down, Daddy's knee. If you don't want you be sweet of me. Logo depois, com a chegada da eletricidade no blues ali, depois que eles saíram ali do Mississippi e foram para Chicago, então surgiu os amplificadores, tanto para guitarra quanto gaita. Tem um cara chamado Little Walter, utilizou isso muito bem. Ele pegou um amplificador de guitarra, microfonou a gaita, onde você pode até uma curiosidade, se quiser ver isso também no filme Cadillac Records, né? Que é o momento que eles registram exatamente esse momento aí onde o Little Walter faz esse experimento, né? E uma coisa que é usada até hoje aí por grandes gaitistas. Esse amplificador que você está usando é próprio para gaita? Isso, é um amplificador que ele foi customizado para gaita. Certo. O microfone é específico para gaita? O microfone é específico para gaita. Então tira ali o agudo e deixa os médios e o grave para... Não, o som é maravilhoso. Para não ficar aquela coisa estridente demais, né? Porque a gaita por si só ela já é muito aberta, né? Um slide simples de vidro, uma garrafinha, né? Qual é a afinação que você usa? Eu uso 3 afinações quando eu toco. A afinação tradicional, né, standard, mas para tocar slide eu uso 2 afinações abertas, né, que são as afinações que por si só já fazem um acorde, né, uma tríade. Então eu uso em Ré aberto, que é a que a gente geralmente inicia os nossos shows. E depois a gente faz uma troca para Sol aberto. E aí eu uso o capotraste para negociar também outras tonalidades, para não ficar uma coisa massiva também, e assim por diante. E essas afinações são fruto de um estudo meu do blues tradicional, aquele mais sural, aquele anterior à guitarra elétrica e toda aquela geração de Chicago, né, de Muddy Waters, e também do blues britânico, do Clapton, e assim por diante. Então a gente o que nos uniu foi esse gosto pelo blues raiz, né, o Delta Blues. E eles usam muito essas afinações estranhas, né, não usuais. Júnior, me fala um pouco da sua formação. Você toca algum outro instrumento além da gaita ou é só a gaita?
Não, eu iniciei meus estudos com um grande amigo aí, o Tony Fernandes, acho que Ah, você foi aluno Tony. foi. Então você toca guitarra. Isso, eu sou, antes de gaitista, eu sou guitarrista, né? Ah, que legal. Então, até num projeto anterior nosso que a gente tocava, a gente se conheceu nesse projeto, a Stone Flower. Eu tocava guitarra, não era gaitista. E aí, quando a gente, o projeto acabou, que aí eu me deparei com o Alan pra gente tornar o duo, né, trabalhar com blues tradicional. E não tinha como lutar com o Alan, né? Então eu falei assim, vou pegar na gaitinha mesmo pra fazer. Mas eu estudei com o Tony Fernandes, um Então grande você é amigo. mais um aluno do Tony Fernandes. Mais um aluno. acho Grande que abraço aí, Tony. Ó. O Tony eu acho que formou quase todo mundo, né? Isso. Quase todo Abraço, mundo. Tony Fernandes, amigo de Abraço, todos Tony. nós. E a gente teve o prazer de tocar, né? Era um sonho meu, principalmente, de estar no palco com o Tony fazendo blues nesse projeto nosso. E a gente teve a honra de tê-lo lá na Lombardi Pub, né? Num dia fantástico, eu não esqueço. A gente tem isso registrado. E aí, após isso, eu comecei meus estudos na gaita há uns 10 anos, mais ou menos, que eu venho me dedicando a esse instrumento aqui, que eu sempre, desde criança, né? Desde criança ali já tinha interesse em tocar. E aí isso veio se concretizar agora com esse projeto, eu tocando exclusivamente a gaita, né? Esse projeto agora com Alan House e Mississippi Jr. Para não falar que eu sou 100% autodidata, eu tive uma aula formal, né, na escola bebop há muitos anos atrás. E eu aprendi os shapes da pentatônica com o Marcelo. Antes de Marcelo, sou fã dele. Um abraço, Marcelo. Meu amigo, Marcelo Alves, ele tá em Portugal. Portugal. E ele tá fazendo turnê no mundo, tá com uma banda de thrash metal, heavy metal. E tá rodando o mundo, o turnê dele é na Europa toda, América do Sul, América Latina, ele já fez tudo. Muito legal o trabalho da banda dele. Early this morning, when you walk upon my door, early this morning, when you knocked upon my door, I said, I believe it's time to go. She said you don't see why. You Vocês keep racham o cachê no meio por igual? Fala assim, pô, você toca bateria, guitarra e canta, cara. Então você tinha que ter. O Júnior tinha que ficar um terço só do cachê, né? Um quarto, né? Bateria, guitarra e canta e toca, né? Exato, um quarto do cachê tinha que ser do Júnior, né? O resto seu. the ground. Whoa. Sim, não, tudo bem. Eu vou colocar só a parte que você falou assim, eu não coloco isso não.
que é porque como você tá com o cabelo comprido... Pode ser. Verdade. Baixou. O Alan tem, de vez em quando, ele solta umas... Mas só que ele também tem cabelo comprido. Não sei se você lembra, mas eu ia muito ao Blues Bar quando eu era menino, ouvir você tocar. Nossa, eu pirava, cara, vocês improvisando lá, tocando blues, tocando todo o repertório lá, ficava... É mesmo? Sério, Where don't you wanna go? isso me estimulou muito. Que legal, cara. Hey mama, yeah. Why don't you wanna go? To Atlanta, California, my sweet home, Chicago. John the Revelator, tell me who's the writing. John the Revelator, tell me. Júnior, deixa o contato de vocês para quem quiser contratar. Ó. Beleza. Nosso número de contato aí para shows, eventos diversos aí é o 981 16 1893. 65. 65. Contato 65. As redes sociais. Isso. A nossa rede social no Instagram, Alan House, Alan com 2 L's e N, né? Igual Allan Kardec. Alan House de casa em inglês, né? E aí você vai encontrar Mississippi Junior, enfim, o nosso perfil profissional lá, que também tá no YouTube e no Facebook. To answer, he was naked and ashamed. Who's that Ryan? John the Revelator. Who's that Ryan? John the Revelator. Tell me who's the Ryan? John the Revelator. Wrote the book on the 7 seals. You know, Christ had 12 apostles and 3 led away. Said, watch for me 1 hour till I go yonder and pray. Tell me who's the Ryan? John the Revelator. Tell me who's the Ryan? John the Revelator. Tell me who's the Ryan? John the Revelator. Wrote the book of the 7 seals. Pode ser você. Acho que é melhor você. Pode ser você. Acho que é melhor você porque você...
assim chegamos então ao fim de mais uma entrevista. Alan, muito obrigado por você ter vindo. Júnior, prazer enorme receber vocês aqui. Done me wrong. É uma honra para nós ter participado junto contigo. Nós somos grandes fãs de você e é uma satisfação enorme realmente estar aqui, podendo tocar um blues contigo. É uma honra que eu carrego desde a minha admiração por você tocando no Blues Bar anos atrás, que foi uma das coisas que me fez querer também seguir no caminho do blues como músico. Obrigado, Manuel. Eu que agradeço e a recíproca é verdadeira. E é isso aí, mano. Eu também reforço aí a dica do Alan ali. Super feliz aí de receber esse convite seu. Você que representa tanto aqui pra música cuiabana, né? E eu queria deixar um abraço pra toda a minha família aí, nossos fãs também aí, que sempre acompanham a gente nas redes sociais aí. Galera, curtam esse programa ali, tá? E vamos lá, vamos seguindo. Well, now goodbye.